Bom dia, Twig! Bom dia, pessoal do Beleza Pura! Estamos aqui mais um sábado para falar para vocês sobre mais uma etapa do processo de consultoria de imagem. E hoje vamos falar sobre estrutura corporal e quais são as melhores peças para vocês usarem de acordo com o seu corpo, seu biotipo. Como eu havia dito, estamos aqui hoje para falar de estrutura corporal, biotipo, quais são as medidas do seu corpo. E hoje estamos aqui com essa fitinha métrica porque nós usamos ela para fazer a metragem de tudo o que está no seu corpo, dos seus ombros, do seu quadril, do comprimento da sua perna, o comprimento do seu tronco, do seu pescoço. Então, é uma medida que nós usamos padrão para descobrir se você tem a perna maior que o tronco, se você tem os ombros mais largos que o quadril. E nós damos nome a esses biotipos. E eu vou falar para vocês quais são eles. O corpo ampulheta. Ele é um corpo que é referência quando falamos de biotipo. Por quê? Nosso cérebro, inconscientemente, ele procura uma harmonia nas pessoas. E o corpo ampulheta é aquele corpo mais desenhado como uma ampulheta mesmo. E ele faz o quê? Ele deixa os ombros da largura do quadril, deixando com que a cintura fique mais fina. Ou seja, sempre que formos montar um corpo, nós procuramos a referência nesse corpo. Mas lembre-se, gente, eu estou falando aqui para vocês de biotipos de corpo. Existe a proporção dentro de cada biotipo e isso não é uma regra, você não tem que se encaixar em algo para se sentir bem. Você tem um corpo e você pode exaltar aquilo que você mais gosta ou esconder aquilo que não te agrada, sendo simplesmente e sempre você. Para o corpo ampulheta, uma opção muito interessante de peça seria um vestido como esse, o qual marca bastante o corpo, porque ele tem bastante elastano na trama dele. Corpo formato 8 ou infinito, como muitas pessoas conhecem. Esse corpo ele é muito parecido com a ampulheta, porém ele tem o formato mais arredondado, mais delicado, afeminado. Para o corpo formato 8, a mesma peça do ampulheta também fica muito delicada e uma ótima opção aqui. Aqui apenas eu tirei o bolero, porque ele vai fazer com que mostre um pouco mais da feminilidade da mulher, que é essa parte da saboneteira que brincamos. Corpo formato triângulo. Isso mesmo, o próprio triângulo, onde os quadris são mais largos que os ombros. Esse corpo pode ter uma cintura marcada ou não, mas lembre-se que sempre o foco desse corpo em maior quantidade está nas pernas. Portanto, uma roupa muito interessante para esse corpo seria algo que marcasse um pouco a cintura e fosse evasê, pois nessa situação você não sabe o que você encontra ali embaixo e ele consegue equalizar todo o contexto com os ombros. Essa é uma peça muito interessante para o corpo formato triângulo, pois ela não tem uma alça, ela tomara que caia e ela faz com que os quadris abram na direção dos ombros. Corpo triângulo invertido, onde os ombros são mais largos que o quadril. Essa é uma ótima opção para quem é um corpo triângulo invertido, pois o babado da saia faz com que aumente o quadril e equalize com a largura dos ombros. Corpo retangular. É aquele corpo mais quadradinho, onde você não vê muita linha entre os ombros e quadril. É aquele corpo mais reto. Nesse corpo, o interessante é você fazer uma cintura nele. E como você faz isso? Criando proporções de abertura nos quadris e abertura nos ombros. Isso faz com que a cintura fique mais fina. Cropped saia. Essa é uma ótima opção para quem tem corpo retangular, pois aqui você cria a linha de cintura. Corpo oval. Esse biotipo, ele tem tanto os quadris quanto os ombros alinhados ou não, porém pequenos, porque o grande volume nesse corpo está mais na região abdominal. Essa é uma ótima opção para quem tem o corpo oval, porque a alça fina faz com que amplie os ombros e o fato dele ser mais larguinho faz com que camufle o que tem embaixo, então não fazendo com que amplie o fato do abdômen oval e também não diminua a ponto de deixar a pessoa desconfortável. Corpo arredondado. Ele é muito parecido com o oval, porém aqui
A silhueta é um pouco mais avantajada quanto ao tamanho do braço, não apenas na região abdominal. Nesse caso é interessante esse corte em V, porque ela faz com que amplie o colo, dando foco para essa área e fazendo com que desfoque tudo o que está em excesso nos braços ou em outra parte do corpo. Bom, esses foram os biotipos que apresentei para vocês hoje e as melhores peças para cada um deles. Lógico que temos uma infinidade de peças, aqui eu dei apenas alguns exemplos para vocês. Para saber mais, continue me seguindo no Instagram, que lá eu vou apresentar mais opções para vocês e também vou explicar a minha roupa hoje, o porquê estou vestindo essa peça. Ok? Será que vocês já descobriram em qual biotipo eu me encaixo? Tchau! Até próximo sábado com mais uma etapa da consultoria de imagem.